Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, 22 de maio de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e paravivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meus companheiros de rádio, Eliel Queiroz e Marilza de Andrade. E temos a honra de receber em nosso programa o professor Renato Coral Sampaio. O professor Renato é natural de Brasília, Distrito Federal, é professor universitário, graduado em Engenharia Mecatrônica com mestrado em Ciências da Computação e doutorado em Sistemas Mecatrônicos. É voluntário da Conscienciologia desde 2000, docente desde 2002, tenepsista desde 2011 e atualmente é voluntário da Juriscons desde 2015. E o tema de hoje é Paradireito, Cosmoética e a Tecnologia da Informação. E agora eu passo a palavra para a professora Marilza. Bom dia a todos, né? Estamos aqui com o professor Renato Coral. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem com o senhor? Tudo muito bem, bom dia a todos, bom dia Marilza, Eliel, Thaís, muito obrigado aí pelo convite, né? Uma honra participar com vocês. A gente não podia deixar de convidá-lo, né, professor Renato? Professor, por favor, explique para os nossos ouvintes que relação pode ser feita entre o Paradireito e a área da tecnologia da informação. E como o senhor se vê dentro do voluntariado de TI na Conscienciologia? Então, Marilza, acho interessante primeiro a gente lembrar, né, como eu não sou da área do direito especificamente, a gente sempre fala aqui no programa Paradireito é para todos. É interessante a gente dar uma abordagem também do que nós pensamos sobre paradireito desse ponto de vista, né? Que o paradireito ele estuda as leis, as normas, enfim, as regras, né, de inter-relações, né, entre as consciências ou entre todos nós. Só que do ponto de vista multidimensional. Então, essa ideia, né, do paradireito, enquanto o direito, né, eu não sendo da área, mas eu compreendo o direito como sendo aquela área onde nós estudamos e definimos regras para as condições de relações na sociedade intrafísica, né, como que a gente pode viver bem em sociedade, toda essa condição. No paradireito, eu faço muita analogia com as ciências naturais, onde nós observamos, né, de acordo com os experimentos ou com o dia a dia, como que o fluxo do cosmos acontece. E a partir daí nós definimos, né, ou tentamos descrever quais são essas regras ou essas paraleis, né, de inter-relações. Então é de lá para cá e não daqui para lá, né? O paradireito é muito amplo nesse sentido. E ele é fundamentado... pode falar. Mas o senhor acha difícil, assim, agora o senhor colocou o paradireito todo para o extrafísico, e a ideia de estudar o paradireito aqui embaixo é justamente a gente começar nesse processo de vivenciar o máximo possível, o que for possível dentro da conjuntura intrafísica, o paradireito. O senhor acha isso muito difícil? Não, eu acho que isso é o nosso papel, né? Quando eu coloquei o paradireito para o extrafísico, eu penso assim, que o paradireito ele vem do extrafísico para cá, ou seja, nós temos que entender o paradireito aqui no intrafísico, como ele funciona, mas a forma de compreender o paradireito é quando a gente consegue ampliar a nossa visão e compreender, por exemplo, o paradigma consciencial, né? Ou seja, a base da conscienciologia.
ao invés de enxergar os seres humanos ou a nossa condição de vida aqui só nessa vida intrafísica, nós temos que trazer, né, para esse paradigma, para essa visão, a condição multidimensional, multiexistencial, holossomática, como a gente diz, né, quer dizer, todas as condições dos corpos. Então, é estar aqui no intrafísico trazendo, né, essa visão para tentar entender como é que funcionam as nossas relações. Então, tudo que a gente faz aqui tem repercussão, né, em todas as dimensões. Com certeza. E essas repercussões, né, vamos dizer assim, as regras ou as leis que a gente consegue desenhar e compreender dessas condições é que se criam, né, ou que se dão como para-direito, né? Então, é mais essa visão de lá para cá, mas, obviamente, colocando isso em prática aqui. Esse é o nosso papel, né, do desenvolvimento da para-direitologia. Tá. E aí a tecnologia da informação. Tá, então, aí continuando, né, na sua primeira pergunta, qual a relação disso com a tecnologia da informação? Então, o termo tecnologia, né, às vezes ele é muito associado só à tecnologia da informação, ele é mais amplo do que isso, é o conjunto de técnicas, processos, enfim, todos os procedimentos técnicos ou condições que a gente tem de realizar alguma tarefa, né, de maneira mais estudada, e a tecnologia da informação, ela sistematiza isso em, por exemplo, produtos, sistemas, softwares, tudo que nós temos, né, de ferramentas para auxiliar a nossa condição de vida, né? E só fazendo uma relação bem rápida, eu acho que a gente pode desenvolver bastante esse tema no programa, essas ferramentas, né, que auxiliam a nossa forma de conduzir a vida, né, já que o para-direito ele auxilia a compreensão das condutas, né, das nossas condutas de vida, então essas ferramentas todas elas podem auxiliar ou não, né, ou atrapalhar, vamos dizer assim, o modo como nós conduzimos a nossa vida, né, nossos princípios, valores e assim por diante. O professor Renato Coral, ele é o nosso diretor técnico. Então, por isso que houve esse contratempo. Eu disse que ele precisava ser entrevistado no programa, fiz uma força, assim, insisti mesmo, né? Então, nós estamos aqui hoje em 4 colaboradores do programa. Professor, terminou, professor Renato? Então, tinha mais uma questão que você perguntou sobre a questão do voluntariado, como o senhor se vê no voluntariado? Exato. Então, eu vejo assim, desde que eu comecei o voluntariado, e mais especificamente na Conscienciologia, isso já faz 21 anos, né? Tem um pouquinho de tempo aí. Eu lembro que eu tive sempre a oportunidade de trabalhar nas mais diversas áreas. Então, é uma grande oportunidade a gente desenvolver habilidades que não são, às vezes, da nossa linha profissional. Então, trabalhei na área de atendimento, de financeiro, de eventos, organização de eventos e uma série de outras questões, coordenação e tudo mais. E mais recentemente, né, o meu foco está sendo mais a área de TI, no caso aí da Juriscons eu estou ajudando em muitas áreas, né, no desenvolvimento da TI. Sim. E eu penso que é uma forma da gente aplicar, né, os nossos trafórios, ou seja, o que nós temos em termos de conhecimento, né, em prol do grupo. Né? Então, eu acho que não tem que ficar limitado a esse tipo de voluntariado, a ter, né? Tem pessoas que entram no voluntariado justamente para fugir da sua área profissional, no sentido de procurar uma alternativa ou fazer outras, né? Ou desenvolver outras habilidades, que é muito interessante. Mas no meu caso, eu penso que isso está sendo bem interessante, né? Eu estou podendo ajudar muito nessa área também. Então, eu já consegui desenvolver outras áreas. A minha área profissional hoje é a docência, né, docência universitária, e essa docência eu desenvolvi primeiramente, né, no voluntariado na Conscienciologia. Então, isso foi um legado que eu trago, né, vamos dizer assim, para a minha vida. Ok. Professor Eliel? Vamos lá, professor Renato, muito bem, muito bacana a sua presença hoje aqui. A pergunta é, né, quais os benefícios da área da tecnologia da informação para a humanidade? É condição na evolução nos modos da Conscienciologia e do para-direito a pessoa ser expert em TI? Essa pergunta é boa, né? Assim, em termos de benefícios, a gente pode listar vários, né? Então, eu comentei ali alguns no início, em termos de ferramentas,
né? Então, assim, a gente pode listar as condições mais básicas, que eu acho que a maioria dos ouvintes aí já conhece. Toda a condição de comunicação, então rádio, TV, internet, telefonia, as mensagens que a gente troca, né, nos telefones celulares e tudo mais, tudo isso vamos dizer assim, graças à tecnologia da informação, né, a computação, no nosso caso, né, na Conscienciologia, muito voltado para a autopesquisa, todas as ferramentas que a gente tem de acesso à informação para escrever, para estudar, pesquisar, tudo isso nos auxilia, né? Vamos dizer assim, um auxiliar da nossa memória, né, cerebral, o computador que nos ajuda a organizar as ideias, a fazer uma série de condições. E, mais amplamente, nós temos vários serviços, né, online, na internet, que nós utilizamos com o acesso à internet, a TI, mas também tem algumas áreas que às vezes as pessoas não lembram, né, que são de TI também, ou que a TI está permeando, que é todo o processo de locomoção. Por exemplo, hoje praticamente todos os veículos, carros e tudo mais, eles são computadores, ou eles têm computadores que gerenciam, né? Por exemplo, a eficiência de queima de combustível para você ser mais ecológico, essas coisas todas só é possível a partir da computação nesses equipamentos, né? Mas não só isso, por exemplo, acessibilidade, né? Pessoas com dificuldade ou auditiva, visual, são auxiliadas por computadores, né? Ou por ferramentas computacionais, aparelhos auditivos, a robótica assistiva, cadeira de rodas autônomas, coisas do tipo, né? Então tem uma ampla área, né, em que a tecnologia da informação e os produtos derivados dessa área auxiliam na nossa condição, né? E com a pandemia, por exemplo, no momento atual, né, a gente vê o quanto que a gente pode se beneficiar e conseguiu, vamos dizer assim, usar essas tecnologias em prol do trabalho remoto, né? E auxiliando, né, a gente continuar tendo uma vida, vamos dizer assim, profissional, né? As pessoas que podem, né? Nem todas conseguem, nem todas as profissões permitem, mas muitas são possíveis a partir dessas tecnologias. Agora a pergunta, né, nos moldes da Conscienciologia, se você tem que ser um expert em tecnologia, né, e no Paradireito lá tem que ser expert em TI para viver, eu faço um contraponto aqui. Eu lembro muito, quando eu li pela primeira vez o livro Projeciologia, e me chamou muita atenção o item sobre a era consciencial. E aí o professor Valdo traz lá algumas eras estabelecidas, acho que eram 5 ou 6 eras que ele estabelecia, que eram estágios da sociedade sobre o domínio das energias. E o estágio de domínio que a gente tem mais ou menos mapeado como a TI era o 5º estágio, né, antes do estágio do domínio da energia consciencial. Então, eu vejo essas ferramentas todas como meio para o desenvolvimento da nossa vontade, né? Então, por exemplo, eu tenho meios de comunicação, eu consigo utilizar ferramentas de comunicação celular, videoconferência, o que nós estamos fazendo aqui agora, né, transmitido pela internet e tal, tudo isso auxilia, né? Mas a gente nunca pode perder o foco de que o principal não é esse detalhe da tecnologia, e sim o desenvolvimento da nossa vontade, do nosso parapsiquismo, por exemplo, né? Vamos dizer assim, a locomoção através de uma clarividência ou de uma projeção extrafísica, né, consciencial, ela é muito mais avançada do que você falar pelo telefone celular, né? Tem diferentes aplicações. Então, são níveis de domínio das energias que nós passamos. Então, é bem interessante, né? Porque, por outro lado, tem muitos excessos, né? As pessoas que fazem assim, eu não vou fazer nada porque eu preciso de uma ferramenta computacional, então eu não vou me organizar, eu preciso de um programa de computador para me organizar. Ao invés disso, um papel e uma caneta podem ser uma ferramenta super eficiente de auto-organização, né? Que é diferente, vamos dizer assim, de você necessitar. Então, por um lado, é muito positivo a gente dominar as tecnologias e conseguir conhecer a computação, lidar com tudo isso, ajuda, né, a facilitar ferramentas da evolução, mas por outro lado a gente tem que dosar, falar, não, isso aqui é importante, mas não é a única opção ou mais importante, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que colocar o devido peso, né, nas coisas, valor nas coisas. Muito bom, professor. E como fica a multidimensionalidade e a tecnologia existente hoje no intrafísico? Por falar, essa tecnologia
O senhor tem algum conhecimento sobre o que chamam de paratecnologia? Como pode fazer uma relação entre paratecnologia e tecnologia? Bom, muito interessante a pergunta, Marilza. Bom, a multidimensionalidade e a tecnologia existente no intrafísico, né, em primeiro lugar. Eu penso que, como nós estamos falando, né, a tecnologia, quando a gente enxerga ela como ferramenta, né, e quando nós enxergamos a multidimensionalidade, né, como o necessário para a gente alcançar o que nós chamamos de autoconscientização multidimensional, ou seja, a gente saber, né, nós sabemos que somos consciências e que não somos só esse corpo físico, né, isso depende da nossa condição de desenvolvimento, vamos dizer assim, dos outros corpos, do domínio das energias e assim por diante, né? A parte intrafísica da tecnologia, ela pode auxiliar muito, como a gente estava falando, na auto-organização, na pesquisa, no estudo, no acesso à informação, né? Por um lado. Pelo lado mais intelectual, né, vamos dizer assim, pelo lado, por exemplo, do corpo físico, nós temos várias tecnologias na medicina que auxiliam a saúde, né? E até aparelhos hoje, tem muitos desses relógios inteligentes e tal, que ajudam você a monitorar o seu ritmo cardíaco, apita quando você tem algum problema, mede a sua pressão, mede glicose. Então, são equipamentos que podem auxiliar a gente ter uma melhora, né, na saúde física, que é super importante na saúde holossomática, uma parte da saúde holossomática, né? Então, eu vejo essa relação da tecnologia intrafísica auxiliando na condição holossomática para a gente poder descortinar a multidimensionalidade. Por outro lado, né, existem, né, experimentos, por exemplo, com equipamentos para tentar medir o extrafísico, né? Então, por exemplo, medição de energia, né? Já foram feitos, por exemplo, experimentos com ressonância magnética, né, para poder observar os efeitos da energia sobre a matéria física, né? Então, isso é muito interessante para a gente estudar. Ectoplasmia, por exemplo, todas essas condições, existem laboratórios, né, em algumas ICs na CCCI que trabalham com isso, falando especificamente, né? Então, tecnologias mais voltadas para descortinar a multidimensionalidade. E aí a outra pergunta que você fez, Marilza, em relação às tecnologias extrafísicas ou paratecnologias, né? Isso nós vemos muito fora do corpo, né? Em cursos de campo e assim por diante, né? Eu não sou um profundo conhecedor disso, mas já presenciei, né, tecnologias no sentido, extrafisicamente, de acoplar, por exemplo, equipamentos que podem ajudar na organização das energias do ambiente, filtragem de energia dos ambientes extrafísicos, né? Por exemplo, acoplar um mecanismo em alguma pessoa para fazer algum tipo de procedimento ali para melhorar a condição energética, o equilíbrio energético, né, da pessoa. Então, tem tudo isso. Professor, agora nós temos, depois a gente continua no segundo bloco, nós temos a pensata, que o professor Eliel vai ler, e depois, no segundo bloco, o senhor quer fazer o comentário? Posso fazer no segundo bloco, sim. Ok, Eliel, com você. Então, a pensata, para a gente refletir para o próximo bloco, seria: sem a autocognição quanto às para-realidades, torna-se difícil aplicar os princípios da paradireitologia. O direito de assistir, por exemplo, depende da autocognição. Pouco adianta o direito restrito humano sem entender a extensão transcendental, multidimensional e evolutiva do paradireito. Paradireitologia, página 1218, 1454. Tá? Só para fazer uma síntese desse bloco, uma coisa que eu achei muito importante que você trouxe é a reflexão da era da informação e a era consciencial. E quanto que a gente pode transpor as técnicas utilizadas dentro da automação da informação com a energia, com o processo da energia consciencial. Porque essa cognição que o tecnólogo em TI tem, ele pode transpor essa cognição para o processo das bioenergias, para a era consciencial. Então, isso é muito bacana, você utilizar a ferramenta que você tem cognitiva e transpor isso para a conscienciologia e trazer novas tecnologias. Eu acho que isso que é o download, né, da paratecnologia para a tecnologia intrafísica, mesmo do ponto de vista consciencial.
Então, agora eu chamo os comerciais aí para Thaís. Thaís? Vamos então agora para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco com a professora Marilza, o professor Eliel e o nosso entrevistado, o professor Renato Sampaio. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Vamos então dar prosseguimento ao nosso bate-papo com o nosso entrevistado Renato Sampaio, no programa Conteúdos do Paradireito, na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Marilza, Eliel, é com vocês. Muito obrigada. E assim estamos de volta com o professor Renato Coral. E aí, professor, animado aí? Mas o professor vai comentar a primeira pensata que o professor Eliel leu, né? Agora. Sim, Marisa, sim. Vamos lá. A pensata, ela falava da autocognição, né? Da gente ter essa noção da autocognição para as para-realidades, né? E sem essa autocognição, nós não acessarmos os princípios da paradireitologia. E eu penso que é bem interessante que nós tínhamos comentado isso no início do programa, né? Na visão de que a paradireitologia ela é compreendida justamente quando a gente tem essa visão ampla, essa visão multidimensional, multiexistencial, né? E sem essa visão você fica restrito à condição intrafísica, você não consegue alcançar, né? Ou entender o porquê alguns tipos de paradireitos ou paradeveres eles são importantes, né? Se você ficar com a visão só do intrafísico. Então é bem interessante a pensata. Muito bom. Então, vamos lá, professor. Professor, a aplicação de tecnologias em produtos e serviços feito hoje em escala global, como é isso? E qual o impacto disso na cultura humana? Então, hoje nós estamos, né, quando a gente fala de globalização e produtos globais, né, mais do que nunca, né, no século XX, isso se alastrou, vamos dizer assim, pelo planeta inteiro. E nós temos hoje não só multinacionais, como empresas transnacionais produzindo produtos, seja eletrônicos de consumo, computadores, celulares, que a gente usa no dia a dia, né, boa parte das pessoas, mas como também plataformas digitais. Então, você tem uma Amazon da vida, por exemplo, que é uma empresa que vende, né, produtos online e entrega na sua casa, e ela está presente em vários países, várias plataformas digitais, como redes sociais e diversos outros serviços, né? E essas plataformas todas elas têm milhares ou até milhões, algumas até bilhões de usuários. Então, assim, isso é como a gente chama, né, da escala global de tudo que atinge. Agora, isso tem uma condição que é o seguinte, que é interessante observar e que a gente precisa estar atento do ponto de vista da paradireitologia. Toda tecnologia produzida, seja um produto, seja um serviço, ele tem algum tipo de cultura embutida nele. Então é mais ou menos assim, você tem um grupo de pessoas que criou um serviço na internet, por exemplo. E esse grupo de pessoas ele tem uma visão de como você opera, por exemplo, uma rede social, o que ela deveria fazer, como ela deveria ser, né? E quando ela está em escala global, né, como você tem um grupo, às vezes em um país, que pensa de um jeito e criou aquilo, e agora ela se torna em escala global, você tem essa globalização dessa cultura, né? Então, de certo modo, esses serviços eles acabam influenciando nas culturas mundiais, né? E eu vejo a atenção no sentido da homogeneização ou não de culturas do planeta como um todo, né? Quando a gente estuda, por exemplo, condições como o Estado Mundial, né? O que seria isso, né? Ou o contrário disso, a gente conseguir respeitar, né, as culturas locais também. Isso é bem interessante. Então, você tem desde um efeito mais simples, que é quando você tem produtos que são criados por uma cultura e outras pessoas não sabem usar, né, e elas ficam excluídas daquela tecnologia por não saber usar. Isso era muito comum no início da tecnologia, que a maioria dos produtos eram feitos por engenheiros. Então, aquela visão, né, de detalhado e tudo mais, aí o usuário não sabia como operar o produto porque ele era muito complexo.
mas a gente tem problemas de aculturação, né? Então, redes sociais, por exemplo, as pessoas que vivem agora por um like, né? Então, a pessoa ela quer viver na rede social para ganhar fama naquele contexto, ou para ganhar dinheiro naquele contexto. E ela transforma totalmente a sua forma de viver para viver como a plataforma exige, né? Então, esse aqui é o perigo, né, da distorção da tecnologia, onde você está impondo uma cultura e as pessoas, às vezes, para sobreviver, elas entram naquela cultura daquela plataforma digital sem muito pensar sobre isso, né? É o sem caso pensar... das crianças, né, professor Renato, que são exploradas e a família ainda apoia porque entra dinheiro, né? Exato, né? Você tem canais na internet, por exemplo, só de produtos para crianças e coisas do tipo, que são bem complexos, né? Ou não, né? Às vezes os pais, né, dando tecnologia para as crianças para se livrar da responsabilidade de educar, no sentido que, assim, desde cedo, olha, o filho está lá, está perturbando, coloca lá um tablet, um celular na mão, deixa ele consumindo aquela tecnologia, né? Para não perturbar, por exemplo, que é um outro problema também. Então, esses são os excessos, né, que a gente precisa estar sempre atento. Tá. Professor Eliel? Uma outra pergunta, Renato, como a inteligência artificial é utilizada e quais as implicações éticas e cosmoéticas destas tecnologias? Então, Eliel, essa é uma outra pergunta interessante, né? Porque hoje produtos tecnológicos, muitos estão utilizando inteligência artificial. E quando a gente fala de inteligência artificial, às vezes parece uma coisa de outro mundo, né? O computador está pensando e tal, mas não é tão longe assim, né? Quem entende da área, quem desenvolve a área, né? Basicamente você tem algoritmos de computador, ou seja, programas que você coloca algumas regras, né, para que ele aprenda um comportamento, você apresenta um comportamento para ele através de alguns fatos, né, e ele começa a se moldar aquele comportamento daqueles fatos que você mostrou, né? Então o programa de computador ele se adequa aos fatos que você está mostrando a ele, né? Isso é muito interessante, tem muitas aplicações em várias áreas e aplicações muito interessantes porque às vezes você não consegue programar um computador para todas as possibilidades, e quando você apresenta, né, com megacomputadores, milhares ou bilhões de possibilidades, o computador consegue extrair daquela massa de informação alguma coisa útil e interessante. Onde que começa a haver problema, né, do ponto de vista de ética e cosmoética, né? Tem alguns casos interessantes que aconteceram nos últimos anos, né? Por exemplo, teve um computador, uma vez que ele foi anunciado, né, que a funcionalidade do computador é que a câmera conseguia seguir o usuário. Então, na webcam ele conseguia seguir. Só que ela não funcionava com pessoas de pele escura, negras, né? Por quê? Porque a massa de dados de inteligência artificial que foi usada para treinar aqueles computadores, ela não incluía vamos dizer assim, pessoas negras no caso, né? Recentemente, faz questão de um mês ou dois, a própria plataforma do Zoom e do Instagram foram criticadas pelo mesmo problema, né? Sabem que no Zoom, por exemplo, a gente consegue colocar aquele fundo falso, né? Aquele fundo diferente, então você recorta a pessoa, o mesmo tipo de problema. E isso vem da história do desenvolvimento até da fotografia, que na década lá de 40, 50, quando os filmes fotográficos, né, foram desenvolvidos, eles foram especificamente desenvolvidos, a química, para pessoas de pele clara, né? E esse problema só se tornou mais visível na década de 90, mais ou menos, não por questão das pessoas negras reivindicando, né, ou fazendo barulho na internet, mas porque fábricas, por exemplo, de chocolate e de madeira que têm uma tonalidade escura, elas estavam tendo dificuldade de fotografar os seus produtos. Aí, muito depois, década de 90, 2000, começou, né, a se ver esse problema em maior escala, né? Então, algoritmos de treinamento, regras que são colocadas em sistemas a partir do aprendizado. Por exemplo, na área jurídica mesmo, hoje nós temos condições de alguns tipos de software que auxiliam no julgamento, porque eles avaliam os julgamentos anteriores, milhares de julgamentos anteriores, e dão um parecer eletrônico, e aí o juiz valida ou não, né? Mas esses pareceres, eles podem ter embutidos nele algum tipo de tendência, já uma tendenciosidade, né? Então, isso não ficou claro.
tem vários exemplos, outros, por exemplo, assistentes virtuais que falam com as pessoas, né? Os produtos com assistentes virtuais, eles têm uma linguagem padrão, né? Então, quando você embute numa escala global um produto que vem com uma linguagem padrão, como é que você influencia, né, nos regionalismos das pessoas, né? Ou você passa por cima da cultura das pessoas, né, impondo um produto global. Então tem várias coisas, fora o último aí na área jurídica, que são os deepfakes, não sei se vocês já ouviram falar, né, que é aquelas formas de você criar imagens ou até vídeos, que são os mais complicados, de uma pessoa falando algo que ela nunca falou. Ah, né? sim. Então Professor, você coloca lá, teve o caso, só para citar, desculpa, Marisa, não, tudo bem. fizeram um exemplo, né, com o Obama, que é uma personalidade pública, foi o presidente dos Estados Unidos, como tem muito vídeo dele na internet, foi mais fácil fazer e colocaram ele fazendo um discurso totalmente contrário às ideias dele, né? Mas isso foi feito de maneira esclarecedora. Depois eles colocam um vídeo, uma pessoa do lado da outra, né? O falso falando lá e a imagem dele falando, mostrando como é possível, né, você criar uma coisa tão realista. Professor, nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, ele é o Vinícius Ramos, ele mora em São Paulo, em Assis, e ele pergunta o seguinte: estamos vivenciando o processo de Reubex e Reurbin. Sendo assim, poderia fazer um cotejo das tecnologias que vêm sendo instaladas e como podem dinamizar a ética e a cosmoética, a segurança e a parasegurança das consciências na Terra? Interessante a pergunta dele, que foi bem em cima dessa questão que o senhor acabou de falar. Mas eu queria só relatar um caso sobre paratecnologia. Não deu tempo, porque a gente já ia terminando o primeiro bloco. Sim. Em 86, quando eu conheci o professor Valdo, tinha um senhor, esse senhor já dessomou, o Gilberto Azevedo, que foi um apoiador do trabalho do professor Valdo, uma das pessoas que financiou a primeira edição do Projeciologia. E esse senhor tinha um problema cardíaco muito sério, e o professor, então, foi induzido pela Consciex-EM a instalar um marca-passo, um paramarca-passo cardíaco nele. E, de tempos em tempos, o professor Valdo jogava energia para potencializar ali a paratecnologia. Era só isso. O senhor pode responder a pergunta do nosso ouvinte? Sim, claro. Em primeiro lugar, muito interessante, né? Essa experiência do marca-passo aí é um tipo, né, de instrumento que foi colocado para dinamizar a energia ali da pessoa, né? Quer dizer, do extrafísico para o intrafísico. A gente sabe que tem essa relação das energias do psicossoma através do energossoma influenciando o corpo físico também, né? Então, isso é muito interessante. Sobre a pergunta do Vinícius, eu vejo assim, a ética a gente começou a falar um pouco, né, nessa questão de como que as tecnologias elas são desenvolvidas e como que elas influenciam. O processo da reurbanização hoje, né, ele é compreendido, né, falando um pouquinho desse processo, ele é compreendido como um processo que nós estamos passando em escala planetária, que é mais ou menos o estágio que nós estamos em que muitas coisas estão se reciclando, né, intra e extrafisicamente. Então, muita reciclagem nas comunidades extrafísicas, trazendo aqui para o planeta Terra, né, e todo esse burburinho acontecendo, né, tem uma perspectiva de algumas décadas ainda desse processo de reurbanização. E eu vejo que tanto a tecnologia ela pode auxiliar, né, na segurança das pessoas, dando mais informações, esclarecendo, né, trazendo, por exemplo, tecnologias para a melhoria da saúde, né, melhoria a própria segurança pessoal de certas formas, e no sentido mais amplo, né, de parasegurança, a parasegurança em si, ela se dá, né, a partir do momento que você tem as pessoas mais lúcidas, eu penso, né? Então não é só uma questão policial, vamos dizer assim, ou uma questão de força, né? É uma questão de lucidez. Então eu vejo que é muito interessante quando você consegue trabalhar
com a lucidez das consciências, né? Tirar as consciências, por exemplo, dos ambientes extrafísicos, trazer para cá e tentar educá-las, né? Então, hoje nós temos muito recurso para a educação das consciências. Então, toda essa tecnologia pode ser utilizada nesse sentido, tá? Tá bom. O professor Eliel, né, vai ler a pensata para o senhor, professor Renato. Vamos lá. A pensata é: cada caso no universo das pesquisas tem de ser estudado de per si. Não podemos confiar na memória coletiva, na aldeia global ou em toda a tecnologia que aparece de manhã, tarde, de noite, de madrugada. Com as gerações, as reações dos fígados humanos mudam. Não é possível estudar a cosmoeticologia mais ampla sem estudar o paradireitologia. Tudo o que a pessoa pensa e faz com intencionalidade negativa constitui ato de invasão do espaço do outro. Daí se conclui que o paradolo é complexo. Paradireitologia, página 1218, 1454. E para fechando esse bloco, o que eu achei mais interessante foi a questão da cosmoética, né? E da questão das éticas dentro das tecnologias. Porque dentro do processo da tecnologia, ela tem uma tendência a ser mais atacadista, né? No sentido de atingir o maior número de consciências. E aí a grande responsabilidade para quem produz essas tecnologias, a gerar uma interprisão planetária ou ele tem um processo de libertação planetária. Então, o negócio é bem complexo de entender da nossa responsabilidade quando se mexe com essas tecnologias de massa. Tá? Achei muito bacana essa situação que você trouxe, Renato, que é muito interessante a gente entender as repercussões das nossas tecnologias desenvolvidas. Se vai libertar as consciências ou se vai fazer uma interprisão dessas consciências. Tá? E aí eu chamo, então, a Thaís para chamar os nossos comerciais. Vamos para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco com a professora Marilza, o professor Eliel e o nosso convidado, o professor Renato Coral. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar, então, o nosso programa Conteúdos do Paradireito, da RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao nosso bate-papo com o entrevistado professor Renato Coral. Estamos em nosso último bloco, infelizmente. Marisa, Eliel, é com vocês. Bom, Renato, no último bloco a gente falou sobre a questão da pensata, e você quer que eu leia de novo, você pode comentar sobre essa pensata. Se você puder ler de novo, Eliel, só para a gente lembrar dos temas. Tá bom. Então, a pensata né? Cada caso no universo das pesquisas tem que ser estudado per si. Não podemos confiar em memória coletiva, na aldeia global ou em toda a tecnologia que aparece de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Com as gerações, as reações dos fígados humanos mudam. Não é possível estudar a cosmoeticologia mais ampla sem estudar a paradireitologia. Tudo o que a pessoa pensa e faz com intencionalidade negativa constitui um ato de invasão do espaço do outro. Daí se conclui que o paradolo é complexo. Paradireitologia, 1218, 1454. É muito interessante essa pensata, né? Porque ela traz a ideia de que, primeiro, cada caso é um caso, né? No sentido de que todas as ações das consciências elas têm que ser analisadas individualmente, e quando ele traz ali que nós não podemos confiar na memória coletiva, na aldeia global, em toda a tecnologia que aparece o tempo todo, né? Eu lembro de uma fala do professor Valdo, até numa entrevista, ele falando assim que não adianta só a gente ver a jurisprudência, né? Porque às vezes a jurisprudência ela é tendenciosa, né? Então a gente precisa de fato ir a fundo e analisar cada caso. E aí eu só reporto aquele último bloco que nós comentamos ali sobre as tecnologias, né, de inteligência artificial, como hoje existem já no meio jurídico também
softwares que pegam jurisprudência anterior para tentar dar uma sentença ou ajudar na sentença, né? E se a gente entrar nesse automatismo de achar que as coisas são só de um jeito, né, a gente pode cair nesse problema aí de não conseguir avaliar, né, cada caso no seu contexto específico, né, multidimensional, vamos dizer assim, principalmente. Então, eu acho bem interessante essa colocação. Ele pode fazer a sexta pergunta para o professor? Bom, Renato, a pergunta é assim, ó, boa parte de nós utiliza computadores, celulares para trocar mensagens, fotos, vídeos, armazenar nossos documentos e acessar a internet. Como funciona a segurança dessas informações? E é possível garantir privacidade aos usuários? Isso é uma pergunta bem interessante. Hoje a gente tem dados de 2020 para 2021, nós já temos mais de 50% da população usando celulares hoje no planeta, então são mais de 4 bilhões de aparelhos celulares, né? Então, se a gente pensar que isso, né, a população toda é composta também por crianças, imagina a população adulta, né, um percentual muito alto que utiliza. E hoje os celulares, eles são praticamente computadores onde você coloca toda a sua vida lá dentro, né? Então, como você falou aí, fotos, mensagens e tudo mais. Então, assim, boa parte da nossa manifestação, uma certa parte da nossa manifestação acaba sendo transferida e transmitida, né, pelos meios de comunicação, pelos aparelhos e tudo mais. E eu acho que é interessante a nossa noção sobre isso, né? O quanto que nós estamos, né? A parte da nossa vida está ali. Então, a noção de segurança ela é muito importante e ela vem sendo trabalhada na área de TI, né? Tecnologia de informação, cada vez mais, só que ainda, né, a gente vê que está nos primórdios, no sentido de que segurança, às vezes, é uma fase final do produto, você pensa sobre segurança, e não no início, né? Então, isso tem um problema em processos, por exemplo, você criar um produto e, de repente, depois você vai pensar. Quando começar a dar problema, você começa a pensar sobre o aspecto da segurança, né? E como a gente armazena tudo quanto é dado e tudo mais, o grande problema que a gente vê é na questão da privacidade, né? Por exemplo, de plataformas de mídias sociais, redes sociais, plataformas de e-mail e assim por diante, elas tendo, né, na verdade, o acesso a todos esses dados, né, que são privados dos usuários. Então, querendo ou não, nos últimos praticamente décadas, né, se desenvolveu muitas técnicas e tecnologias por empresas globais de desenhar o perfil dos usuários a partir dessas informações, né? Então, a gente está com a vida toda lá na nuvem, por exemplo, em todos os lugares, e a partir disso essas empresas fazem mineração de dados, que é o termo, né, para entender qual é o perfil do usuário. Um lado disso, né, foi muito justificado pelas empresas para a venda de propagandas direcionadas. Então, eu quero saber como que a pessoa funciona, o que ela compra no supermercado, assim por diante, para eu poder direcionar, por exemplo, uma propaganda. Eu sei que aquela pessoa gosta de camisa azul clara, então eu vou vender camisa azul clara para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas. Só que isso foi sofisticando tanto, né, que hoje as empresas, né, de mídias sociais, redes sociais e assim por diante, elas têm condições de criar verdadeiros dossiês complexos, né, sobre as personalidades, no sentido de entender as suas tendências, não só de preferências por produtos e serviços, mas também, por exemplo, condições ideológicas, crenças, preferências pessoais, valores e uma série de outras questões, né? Então, daí que vem a grande preocupação no desenvolvimento das tecnologias, não só no desenvolvimento, mas também no uso, né, no alerta a todo mundo, os usuários, entenderem disso. Nós tivemos escândalos recentemente, né? Tem um documentário chamado Privacidade Hackeada, que ele mostra muito bem aquele escândalo da empresa chamada Cambridge Analytica, que é uma empresa do Reino Unido, que ela trabalhou com aquela influência das eleições, né, americanas e eleições no Reino Unido e assim por diante. Então, não só, né, esses dados estão sendo usados, né, para beneficiar, por exemplo, venda de produtos, como também para manipulação de massa, né? Então, essa é a grande preocupação nessa condição. E existe uma condição, para a gente fazer a conexão com o extrafísico, aquela condição toda da reurbanização, né? A gente lembra muito assim que
existe uma condição extrafísica de estratificação das consciências, né? Consciências se aglomeram por afinidade no extrafísico. E uma forma da reurbanização ajudar é trazer aqui para o intrafísico e juntar todo mundo para que as pessoas lidem com níveis evolutivos diferentes e pensamentos diferentes e assim por diante. Só que, em certo modo, né, de certo modo, as redes sociais, as mídias sociais, a internet, ela está favorecendo novamente a criação dessas bolhas. Então, isso faz, né, esse efeito do fake news, da mídia direcionada, a manipulação ser muito mais fácil, porque você consegue identificar as bolhas de pessoas que pensam de um certo modo, direcionar propaganda ou algum tipo de informação de manipulação para aquele grupo, e aquilo se reverbera, né, naquele grupo de maneira muito forte. E aí você começa a ter todo esse processo de polarização que nós estamos vendo aí, não só a polarização política, mas de uma série de outros âmbitos na sociedade, né? Então isso é muito interessante, né, e é muito preocupante, e a gente tem que entender, né, como lidar com isso, como trabalhar com a nossa privacidade, saber o que nós estamos fazendo. Do ponto de vista da legislação, só agora, em 2016, que o Reino Unido começou a tomar uma atitude sobre isso, né, com uma lei chamada GDPR, que no Brasil ela foi não copiada, mas, né, no Brasil tem uma lei que é inspirada na GDPR em 2018, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a ideia é, já que essas empresas multinacionais elas estão com tanto poder, né, de informação sobre as pessoas, né, nós temos que criar algum mecanismo de legislação para tentar evitar o uso, né, abusivo dessas tecnologias. Então é uma condição aí da legislação tentando, né, de alguma forma, cobrir esse buraco, né, de tanta possibilidade antiética, vamos dizer assim, que nós temos na área de TI. Ok, professor, muito boa informação, muito esclarecimento. Ô, professor, no grupo de debates sobre paradireito, surgiu uma discussão sobre justamente essas tecnologias, né? Então, eles citaram um comercial, eu tenho até o link aqui, de uma moça que instalou chips nas pontas do dedo e usa esses chips como se fosse o próprio celular. Ela faz isso, não sei como funciona. O senhor acha isso possível? Sim, é possível. Nós temos tecnologias, né, vamos dizer assim, hoje nós conseguimos reduzir os computadores, né, com a microeletrônica a sistemas computacionais mínimos, né? Então, existe esse tipo de tendência, né, de pessoas instalando algum tipo de eletrônico dentro do corpo e assim por diante. Esse especificamente, né, de você colocar um chip dentro do seu corpo para comunicação, no sentido de celular e assim por diante, eu vejo um excesso, né? Porque, assim, querendo ou não, você está invadindo a sua fisiologia, né, para um uso que você já tem uma ferramenta externa que faz. Sem contaminação, né, professor? Exatamente. E outra coisa, daqui a pouco você tem a atualização da tecnologia, então você vai ter que abrir de novo o corpo da pessoa e mudar, né? Então, assim, uma coisa é você ter uma tecnologia como um marca-passo, que é algo vital. Então, o marca-passo nada mais é do que um computador que é injetado dentro do corpo, instalado, né, dentro do corpo junto com o coração, para poder... Feito com material especial. Exatamente, feito com material especial para poder manter a vida daquela pessoa com saúde. Ou seja, sem aquele marca-passo, dificilmente ela teria uma qualidade de vida, né? Ou, por exemplo, outros tipos de equipamentos médicos para medir glicose. Tem alguns tipos de equipamentos que você instala subcutâneo, né, para medir a glicose permanentemente. Então, são equipamentos auxiliares para a saúde. Agora, quando você traz, né, eu quero colocar um computador dentro de mim, eu quero virar um ciborgue ou coisa do tipo, né, eu não vejo muito com bons olhos ainda, a não ser que fosse algo para aumentar ou para melhorar, né, a sua condição de saúde, né? Então, as pessoas ainda estão um pouco nesse abuso da tecnologia, né, parecendo aí a ideia, né, de virar um super-humano ou qualquer coisa assim, mas com uma tecnologia que é limitada, é mais limitada do que a nossa própria consciência. Vai ter que renovar, né? Vai ter que renovar, de repente, vai ter que atualizar. Boa observação. Exatamente.
Professor, como são os códigos de conduta, como a noção de cosmoética pode auxiliar na área da tecnologia? A pessoa que lida com uma tecnologia, principalmente uma tecnologia avançada, ela teria que ter um nível de ética pessoal um pouco mais avançada, né, professor? Eu penso que sim. Nós falamos muito de cosmoética, né, até aqui, e é interessante e surpreendente ver que na área da computação, principalmente na área de engenharia de software e ciência da computação, essas profissões, pelo menos no Brasil, por exemplo, elas não são regulamentadas. Então, elas não têm um código de ética da profissão. O que nós temos são códigos de ética de algumas sociedades que trabalham com a computação. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, ela tem um código de ética. Então, os seus associados, eles têm aquela referência, né, um código de ética de referência. Ou o I3E, por exemplo, que é uma instituição internacional, a ACM, ou outras instituições que têm esse código de éticas. Mas isso é uma discussão, inclusive na área acadêmica, de quanto que os professores dessa área, os instrutores dessa área, precisam atuar para dar exemplos o tempo todo para os seus alunos, para quem lida, né, ou quem vai construir essas tecnologias, dos problemas éticos, né? Não como algo assim, vou passar um PowerPoint aqui com uma lista do que é a ética. Não, mostrando realmente exemplos práticos, né? Tem uma condição muito importante nisso tudo que a gente falou, que é o seguinte: muitas das tecnologias que nós utilizamos hoje, elas são muito complexas, no sentido assim, de que um celular, ele é um produto que precisou de centenas de pessoas criando tecnologias que se integram e viram aquele celular. Tá? E no final das contas, o celular ele vira meio que uma caixa preta para o usuário comum, até para usuários de tecnologia, ele é uma caixa preta no sentido de que você não sabe o que está ali dentro, né? Então, quando a gente falou aí da questão da privacidade, de empresas, vamos dizer assim, roubando dados ou usando os dados indevidamente da pessoa, na prática é muito difícil você saber de um equipamento eletrônico quão complexo ele é, o que de fato ele está fazendo por trás, né? Às vezes você nem sabe, mas ele está te monitorando, te rastreando ou coisas do tipo. Então, é muito importante ter no profissional de tecnologia essa condição de compreensão da ética em tudo que ele faz, qual é a consequência de tudo que ele faz, né? Porque geralmente é assim, é uma tecnologia global, você cria algo, certamente ele vai voltar contra você alguma hora, né? ou sob um ente querido. Do ponto de vista multidimensional, nós sabemos que isso dá uma baita de uma interprisão, né? Tudo que você faz ali tem uma repercussão muito grande. Então eu penso assim, para sintetizar, o profissional de tecnologia ele precisa estar atento na hora de criar e criar tecnologias que sejam benéficas, né? E tire essa possibilidade, mas também ele tem que fazer um segundo papel que ele não vai criar todas as tecnologias do mundo, então ele tem que fazer o papel de esclarecimento para todo mundo que não é envolvido na criação de produtos, para que as pessoas saibam dos riscos de tudo que está acontecendo. Então, por um lado, fazer bem feito, por outro lado, alertar de tudo que é possível acontecer de errado, por exemplo, no manuseio de tecnologias. Ok, professor, muito obrigada. Quero agradecer muito ao senhor pela sua presença aqui no programa. Nós ainda temos a pensata que o professor Eliel vai ler e o senhor deve querer comentar, e depois aí o fechamento. Mas, de imediato, eu estou agradecendo ao senhor e a todos os presentes e aos nossos ouvintes, logicamente. Um bom dia. Bom, a última pensata, né? Ela diz o seguinte: a para-justiça é fundamentada na anticriminalidade ou antilicitude, assentada na paradireitologia. Para-justiça, 1227, 1436. Então, você podia comentar, professor Renato? Sim, a ideia de para-justiça, né? A gente vê uma justiça do ponto de vista extrafísico, né? Mais amplo, então fundamentada na anticriminalidade, ou seja, de não ter, né? Ou de evitar a criminalidade, evitar a ilicitude, vamos dizer assim, toda essa condição, né? Que a gente vê. É muito interessante, né? A gente fazer profilaxia, ações profiláticas, você fazer algo que não gere a criminalidade ou já não gere a ilicitude, né? Trabalhar em condições dessa, né? Ao invés de você remediar, depois de ter que punir, você fazer algo para evitar a profilaxia. A Amazon criou nos Estados Unidos supermercados onde você não precisa
tem interação com as pessoas. Então, existem centenas de câmeras dentro do supermercado que filmam as pessoas e qualquer coisa que você pega na prateleira, ele já coloca na sua conta, né? Você entra com o celular e aí você sai daquela loja e ele já debita do seu cartão, né? Então, você entra, não tem interação com ninguém e você sai. Só que toda a tecnologia que levou anos de desenvolvimento é uma tecnologia anti-furto, né? Porque a ideia é, eu tenho uma sociedade que é anticosmoética, então eu preciso criar uma tecnologia para fazer com que as pessoas façam a compra automaticamente, mas eu tenho que evitar o roubo. Enquanto isso, tem um exemplo lá na Dinamarca de uma loja, numa cidade pequena, onde não tem nenhum funcionário, todos os produtos estão lá à disposição, as pessoas entram, elas mesmas pagam com cartão ou com dinheiro na saída e elas vão embora. E não tem nenhuma tecnologia. Então, enquanto o foco está lá no desenvolvimento vamos fazer tudo para evitar o roubo, o outro tem uma sociedade que está mais ética, desenvolvida, não precisa nada disso. Muito bom, professor. Eliel? Fazendo só um fechamento, assim, que eu acho bastante interessante dentro desse assunto que trouxe, a questão, de novo, né, da cosmoética, no sentido de nortear as nossas ações, né, paratecnológicas, né? E isso é muito sério. Então, o quanto que a pessoa, às vezes, não se dá conta disso, né? Mesmo na condição de usuário ou daquele que desenvolve a tecnologia, né? Quanto que, às vezes, a gente é envolvido dentro do processo e a gente não consegue, às vezes, refletir o nível de cosmoética que aquela ferramenta tecnológica está nos proporcionando. E essa autocognição disso, ele é extremamente importante. Tá? Então, eu queria deixar os meus agradecimentos também, professor Renato, por estar aqui, os ouvintes, Marilza, a Thaís. É muito bacana e é muito gratificante estar trocando essas ideias com os professores, com a parte de estrutura. Professor Renato pode se despedir dos ouvintes, depois a Thaís encerra. Eu gostaria de agradecer muito a todos que acompanharam, Marilza, Eliel, Thaís, toda a equipe técnica da rádio também que promove esse programa, né, que é tão esclarecedor, que vai para tantas pessoas, tão interessante aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade. Chegamos, então, ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira, o professor Eliel Queiroz, a professora Marilza de Andrade. Agradecemos a presença do professor Renato Coral, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação. Queremos também convidá-los para a nossa próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu, RCI-AM 1320. Nos acompanhe no Facebook Sempre RCI e no canal do YouTube da Paradireitologia.